Fala, meus queridos, vamos esclarecer um pouco mais profundamente como funciona a consulta online. Tenho muitos pacientes, metade dos meus pacientes, de certa forma, são pacientes de fora de Londrina, tá? Então, primeiro ponto, cirurgias são sempre feitas em Londrina, comigo, tá? Normalmente sempre em ambiente hospitalar. Agora, a consulta pode ser online ou presencial, certo? Então, vamos esclarecer um pouquinho mais sobre as consultas online para você que tem interesse em fazer uma cirurgia e gostaria de me ter como seu cirurgião. Então, a primeira coisa, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, liberou as consultas online desde 2020. Isso começou essa discussão já há muito tempo, tá? Muitos cirurgiões já praticavam consulta online já há pelo menos 5 anos, 6 anos. Só que, obviamente, sem divulgar por questões de regulação do CFM. Iniciou-se essa regulação com o início da pandemia, obviamente, por motivos óbvios, né? E isso foi uma coisa que ficou, porque com o mundo conectado e digitalizado, a consulta online é algo que se faz necessário na imensa maioria das vezes, tá? Então, isso foi algo que foi totalmente pacificado e regulado desde 2020, muito em função, obviamente, da pandemia, tá? Primeiro ponto, é importante na consulta online que o paciente seja muito claro em relação àquilo que ele está querendo, tá? Isso não vale só para consulta online, obviamente, vale também para consulta presencial. O paciente seja muito sincero em relação à expectativa dele. Eu pessoalmente não me incomodo eventualmente se o paciente traz e fala: doutor, eu estou pensando, olha, esse é o tipo de mama que eu acho bonito, ó, doutor, esse é o tipo de corpo que eu acho bonito. Ajuda o cirurgião muitas vezes a ter uma certa referência, mesmo que, óbvio, não seja aquilo que a gente vai entregar especificamente para você, mas ajuda o cirurgião a saber um pouco o seu gosto, tá? Então, isso é algo até que a mim especificamente ajuda. Tem cirurgiões que não gostam muito, que acham isso de certa forma ofensivo. Eu acho importante, tá? Eu acho interessante em alguns casos específicos, principalmente em relação ao tamanho do implante, decote e tal. Agora, é muito importante que você seja muito claro, principalmente em relação a condições de saúde. Tem paciente que gosta de esconder, que já teve problema, esconder que fuma. Pelo amor de Deus, gente, não façam essas loucuras. Seja online ou seja no presencial, é muito importante que vocês sejam muito, muito transparentes, tá? Porque isso está relacionado à segurança da sua cirurgia. Se você já teve alergia a alguma coisa, se você já teve alguma complicação séria em alguma cirurgia anterior, é fundamental que vocês comentem isso desde o primeiro momento, e se for uma consulta online, precisa ser na consulta online, tá? Então, na teleconsulta, é uma conversa privada entre o cirurgião e o paciente, tá? Então, você vai ficar basicamente um confessionário ali, que você pode falar qualquer coisa, basicamente tudo, e ali é protegido pelo ambiente de consulta, tá? Não há possibilidade disso sair daquele contexto, tá? Segundo ponto, é fundamental, como eu disse, a gente saber exatamente ali os hábitos do paciente. Nós comentamos sobre vício, né, em relação ao tabagismo, também etilismo e outros, né, o uso de drogas, seja elas quais forem, seja desde maconha, cocaína. É fundamental que você diga isso para o cirurgião, porque interfere demais na cirurgia. Se você não disser, pode afetar a qualidade do seu resultado, inclusive a segurança da cirurgia. Em relação aos hábitos mais ligados a questões alimentares, é fundamental também. Se você é uma pessoa que oscila demais de peso, ou se você é uma pessoa que já sabe que não vai perder peso de jeito nenhum, né? Você precisa ser claro em relação ao cirurgião. Por mais que muitas vezes o cirurgião vai dizer para você, olha, o resultado vai ficar muito melhor se você perder peso. Agora, se você for muito claro com o cirurgião, doutor, é o seguinte, ó, eu não vou perder esse peso, eu não consigo perder e não estou disposto ou disposta a perder. O que é possível ser feito nesta situação? Aí o cirurgião também vai ser muito franco com você nesse caso, né? Então a gente vai te dizer, olha só, ok, eu entendo, porém, nesse tipo de situação, a nossa melhora, nosso ganho estético já vai ser limitado. A gente não vai ter o máximo ganho estético. Muito embora a gente consiga melhorar dentro daquilo que você tem hoje, ganho estético substancial, ou digamos o resultado no seu melhor possível, a gente, é óbvio, não vai conseguir chegar, tá? Se isso fizer sentido para você, e óbvio,
também fizer sentido do ponto de vista de segurança do procedimento, vocês podem seguir, né, o cirurgião e o paciente podem seguir, mas é fundamental que essa conversa seja franca, tá? Obviamente, em relação aos exames, é muito importante que o paciente colha todos os exames no pré-operatório, hemograma, coagulograma, glicemia em relação a diabetes, raio-x de tórax, se for cirurgia da mama, ultrassom de mama, se for cirurgia de contorno corporal, ultrassom de parede abdominal para ver se tem hérnia ou algo do tipo, e um risco cirúrgico cardiológico bem detalhado, tá? Se você tem doenças autoimunes, né, aquelas doenças reumáticas, reumatismo, precisa falar para o cirurgião, porque eventualmente ele vai precisar complementar com outros exames também, tá bom? Quarto ponto, a consulta online não exime, obviamente, da consulta presencial. A grande desvantagem da consulta online é o seguinte, gente, a gente não tem a consulta, a gente não tem o exame físico, né? A gente, baseado na imagem, consegue ter uma ideia em relação a detalhes da cirurgia. Em termos de mais ou menos 90% das situações, a gente consegue esclarecer o paciente em relação ao orçamento, esclarecer o paciente em relação a tempo de recuperação e esclarecer o paciente em relação a possível cirurgia realizada, tá? Em mais ou menos 10%, você vai ficar em dúvida em relação a uma técnica ou outra. Nesse tipo de situação, a gente expõe para o paciente e fala, pode ser tal técnica ou tal técnica. Por exemplo, pode ser uma lipoescultura ou uma abdominoplastia, ou pode ser uma abdominoplastia com cicatriz reduzida, ou pode ser uma abdominoplastia clássica. Quando você chegar em consulta presencial, a gente vai definir entre essas duas alternativas, mas a média de valores entre uma e outra vai ser mais ou menos essa. Entende? Então, a gente atua dessa forma mais clara e transparente, o paciente já tem uma certa, basicamente 100% das vezes, tem uma certa perspectiva em termos de investimento, de valores, e a partir daí a gente já parte para iniciar o planejamento da cirurgia, e aí uma semana antes, se tiver alguma dúvida, a gente faz a consulta presencial. Certo? Agora, se tiver tudo certinho, normalmente 2 dias, 1 dia antes, consulta presencial, finaliza ali o alinhamento com o exame físico, tudo certinho, prossegue para a cirurgia no dia seguinte. Essa é na imensa maioria das vezes, a organização, a forma com que a gente organiza as consultas online, muito embora, se você fez uma consulta online, sempre vai ter o exame físico, tá? Então a consulta online, a gente faz a parte inicial da consulta e aí 1 dia antes, 2 dias antes, mesmo que não tenha ficado dúvida, a gente vai complementar com o exame físico para, digamos, resolver qualquer mínima pendência do ponto de vista de dúvida que possa existir. Certo? Então, se você está pensando em fazer a sua consulta online, você que é de todo o Brasil, gostaria de me ter como cirurgião, normalmente essas são as alternativas. Última coisa, na consulta online nós temos também uma opção que é bastante interessante, que é a simulação, tá? Nós utilizamos um aplicativo que faz a reconstrução da imagem em 3D, então o próprio paciente faz a captação dessa imagem, manda para o aplicativo, ele faz a reconstrução e a gente utiliza esse aplicativo para poder fazer pequenas simulações, eventualmente tirar alguma dúvida em relação ao tamanho do implante, para que você fique um pouco mais, se for uma cirurgia da mama, fique um pouco mais tranquila, eventualmente em relação ao tamanho do implante. Isso pode ser feito, né, sem grandes problemas, e desde que o paciente tenha alguma dúvida em detalhes, normalmente a equipe vai fazer esse processo aí. Outra coisa que é importante também é, a partir do momento que é agendada a consulta, é feito o pagamento, e aí o paciente já envia fotos, né, para que a equipe possa já mandar essas fotos para o momento da consulta, certo? Então, você que está pensando em fazer uma consulta online, ou mesmo ali, eventualmente, já a partir do presencial, aqui embaixo, na descrição, tem os dados do agendamento, e vai ser um prazer poder te ajudar. Um abraço!